Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento, venho contar um pouquinho do testemunho sobre a gravidez, né, a gestação da minha mãe sobre a minha vida. É um testemunho que eu acho bonito e precioso, né, pelos cuidados do Senhor para com a minha vida e também a quem ouve acha interessante como foi o proceder, né? Então, vou começar lendo a palavra do Senhor que está em Deuteronômio 16:17, que diz assim: Cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. O que eu quero dizer com essa palavra é que quando o Senhor te der algo, deposite na mão do Senhor como oferta missionária, como bênçãos, né? Porque quando está nas mãos do Senhor, o Senhor sabe o que faz, como faz, de que maneira faz, né? Então é dele. E assim foi o acontecimento na gestação da minha mãe. Quando ela estava me gerando, aqui no Paraná estava um período de muita fome, muita necessidade, falta de emprego, enfim, estava muito difícil para se manter aqui. Meu pai fazia os, né, como dizem, os biquinhos para poder manter a casa, ela, meus 2 irmãos, mas não estavam conseguindo pela situação. Aí ela recebeu uma proposta dos compadres dela para ir para São Paulo, que lá tinha emprego, lá tinha situação como eles se manterem, né, lá era bem melhor que aqui naquela situação. E meu pai resolveu ir, vendeu o pouquinho que tinha e ela pegou e arrumou as coisas. O médico não queria que ela fosse, porque faltava só uns 20 dias para eu nascer ela poderia, devido à viagem, que na época era mais complicada do que hoje, ela ganhar né, a criança no caminho, seria eu. Mas mesmo assim, meu pai resolveu ir, foi e ficou lá naquela casa, né, dos compadres dela, que foram uma bênção, ajudaram muito ela. E, e quando ela estava lá, ela ficou mais ou menos uns 7 meses nessa casa até poder comprar uma casinha para ela. Então, enquanto ela estava lá, aí chegou uma parente deles lá e também estava indo para ganhar um neném. Daí ela pegou carona com ela para poder ganhar um neném, porque era na outra cidade, então as condições de ônibus, enfim, iria aliviar para quem estava sem dinheiro. Aí ela pegou e foi, mas chegou lá, não era a hora ainda de eu nascer, ainda não estava na hora. Só que o médico pegou e falou que, como ela já estava lá, então ele iria fazer uma cesárea nela, mas era no outro dia, né, de madrugada. Não, naquele momento ele não iria tirar, porque eu nem estava no tempo de nascer ainda. Daí ela ficou lá, porque também não tinha como voltar, por causa, como eu já falei, de condições financeiras. Aí ela ficou num quarto conversando com as gestantes que ganharam os nenéns lá, né, conversando. Aí, quando adormeceu, ela sonhou que estava no banheiro e com muita dor, e quando viu, ganhou eu no vaso. E quando ela acordou de verdade, eu já tinha nascido, estava enrolada nos lençóis, asfixiando já, quase morrendo, porque enquanto ela sonhou, eu estava nascendo, né? Então, daí ela só apertou a campainha, chegaram os enfermeiros, enfim, fizeram o procedimento, me cuidaram, tal, e assim foi. Daí fui para casa, nasci com 4,7 kg, relata minha mãe. Aí foi, me levou para casa e estava tudo bem, tudo perfeito, tranquilo. Até que quando deu 2 meses, 3 meses, quando deu 3 meses, eu comecei a nascer, dois dentinhos em mim, né? Começou a nascer e meu avô ficou muito admirado, porque não era normal nascer com 3 meses, nascer dois dentes numa criança, não era normal. Então, ela ouviu ele falando para minha avó que eu não iria vingar, que eu iria morrer logo, logo, por causa que eu nasci daquele jeito, né? Já estava com dente já. Aí, daí ela pegou e foi, de uma hora para outra, quando eu estava com mais ou menos 5 meses, disse que eu comecei a arruinar, de uma hora para outra, fiquei muito ruim. Aí ela me levou no hospital. Chegou lá, o médico fez os exames e constatou que o meu sangue já não estava tendo sangue, já tinha leucemia, eu já estava só com meia hora de vida já. Devido à situação, já não tinha mais o que fazer. Ele só deu uma injeção para poder amenizar a minha dor e falou para ela ficar lá esperando eu vir a óbito para poder depois seguir o procedimento hospitalar, né? Daí ela falou que não, porque o Deus dela iria me curar. Aí o que que ela fez? Ela saiu do hospital comigo e disse que corria. Daí o médico falou para ela que ela não ia chegar nem na praça do hospital comigo, não, porque eu iria morrer assim que descesse a escadaria do hospital, eu iria morrer. Aí ela pegou e saiu correndo comigo, disse que ela que andou quase 5 quilômetros, andava, chorava, caía, levantava e assim foi, até que chegou num presbítero, Valdomiro, diz ela, que é o nome que ela não esquece, e falou para ele orar por mim, que eu estava morrendo. O médico falou que eu estava morrendo, só tinha meia hora de vida. Aí ele estava saindo para vender as verduras dele, os negócios que ele vendia. Ele pegou e largou tudo e me entregou como oferta missionária aos braços do Senhor, orou por mim e daquele dia ele falou para minha mãe que era para me levar para casa
e ficar tranquila. Aí ela pegou, me levou, comecei a dormir, passei bem. Aí quando foi no outro dia, ela me levou para o hospital para fazer os exames, porque eu ainda estava viva, né? Para ver se estava tudo, né, conforme a lei humana. Chegando lá, o médico admirou, porque eu não tinha mais nada. Eu estava exatamente curada na presença do Senhor Jesus. Ele ficou admirado, ele mandou ela continuar servindo a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, né? E assim ela foi para casa comigo. Quando eu fiz 6 meses, eu já estava falando bastante coisas. Com 8 meses, 7 para 8 meses, ela falou que eu já comecei a andar. E assim foi indo o decorrer da minha vida, né? Assim, nas provas que o Senhor permitiu que eu passasse, sempre foi de provas, de lutas. Quando fiz um aninho, mais ou menos, o meu olho começou a dar conjuntivite. Meu olho, ele colava, parecendo que ponhou aquelas colas instantâneas, não abria por nada. Aí tinha que esperar, ele começava a abrir meu olho depois das 11 horas da manhã. Antes disso, ele não abria o meu olho. Então, aí o Senhor foi tendo esse trabalhar na minha vida. Bom, isso é um resumo apenas dos milagres que o Senhor pode fazer, como o Senhor fez na minha vida, creio que Ele pode fazer na tua vida, e não há nada impossível para o Senhor. Quando Ele determina que a vitória é nossa, não há quem tire. Então, creia, se você está passando por um momento difícil, se você está desenganado da medicina, se acha que não tem mais solução, entrega como oferta missionária o teu problema nas mãos do Senhor, porque Ele vai cuidar do jeito dele, da maneira dele, como eu sempre falo, mas ele cuida do jeito que for melhor. Então, é só um resumo, né, dessa parte que é muito longa, o testemunho dessa caminhada toda da minha mãe, é só um testemunho para edificar os corações daqueles que estão precisando, que querem sentir cada dia mais a presença do Senhor. É para dizer, né, que o milagre existe, né? E como diz o hino da Voz da Verdade, sou um milagre, estou aqui. Então, se eu estou aqui, creia que você também pode ter o teu milagre aí com você. Só busque, adore e confie, porque Deus tudo pode fazer. Agradeço, né, a todos por ter ouvido um pedacinho do meu testemunho. E quem gostou, compartilha, dá teu like e para edificar vidas, porque é tão bom, né, a gente saber que tem um Deus que cuida em detalhes da nossa vida. Saúde a todos com a paz do Senhor, fique em nome de Jesus.